Oi, pessoal, eu sou a Teacher Marina, a professora de inglês do nosso curso, e hoje eu estou aqui para que a gente possa corrigir a prova da ESA de 2019, que foi a primeira que eles incluíram o inglês também como uma disciplina cobrada. Então, vamos dar uma olhada no que aconteceu ano passado. A primeira questão, né, são apenas 4. A primeira delas é um texto, sempre vai ter um texto, uma tirinha ou algo que a gente possa interpretar. Então, qual é a minha dica quando tem um texto? Que a gente olhe primeiro o que está pedindo, né? Está falando aqui, ó, de acordo com o texto, é correto dizer que. E aí ele dá várias frases que a gente tem que conferir no texto se essa informação é verdadeira ou não, é correta ou não. Só uma delas é correta e a gente vai descobrir primeiro, lendo só o primeiro parágrafo, porque às vezes nem é necessário ler o texto completo. Então, vamos lá. Aqui fala que exatamente há um mês depois do desastre nas minas, os bombeiros e os voluntários continuam procurando por cerca de 131 pessoas que ainda estão desaparecidas em toneladas de lama deixada para trás depois do desastre da barragem que teve, né, no complexo lá das minerações. Então, essa é a ideia geral do texto. Está falando que aqui, que so far, até agora, foram achados 179 corpos que eles conseguiram identificar, né? Recuperar e identificar. Essa é a ideia geral do texto. Agora a gente pode ir para as nossas opções. A primeira fala: Only the firefighters are working to find the missing people. Apenas os bombeiros estão trabalhando para achar as pessoas desaparecidas? Volta lá. Onde fala firefighters? Aqui, firefighters and volunteers. Então, é os firefighters e os volunteers, os bombeiros e os voluntários. Então, não é só os bombeiros. Já tiramos a letra A. Letra B, é que os bombeiros e os voluntários continuam trabalhando juntos para achar as pessoas desaparecidas. Essa a gente viu que pode ser essa. Vamos deixar essa aqui de lado, que provavelmente é ela. Mas vamos conferir as outras por desencarte consciente. Letra C, que os firefighters e os volunteers estão trabalhando juntos para identificar e recuperar os corpos. Não, né? Não é trabalho dos voluntários e dos bombeiros essa parte. Então, não. Aqui fala que a Vale, que os oficiais da Vale estão trabalhando para recuperar os corpos da lama. Também não. A gente viu que quem está fazendo esse trabalho é os bombeiros. E a letra E, só os voluntários estão trabalhando para achar as pessoas desaparecidas? Não também, porque a gente viu que está sendo um trabalho entre os bombeiros e os voluntários. Então, letra B seria a resposta da nossa interpretação de texto. Vamos para a próxima. A próxima questão é uma questão bem simples de verbo to be. Está falando complete o espaço com a forma correta do verbo e do pronome. Então, aqui está falando, taranã, tem um espacinho, American, e é uma question, presta atenção que é uma pergunta. Então, vamos lá. Is you, a letra A, is you está incorreta, porque a gente sabe que com o verbo is, a gente usa o she, o he e o it, esses 3 pronomes, e a gente conjuga o verbo to be para is, né? Lembrando que o verbo to be no presente, ele tem 3 conjugações, né? O am, o is e o are. Ele tem essas 3 opções, e aí depende de quem? Do meu sujeito, que tanto pode ser, né, um nome, quanto pode ser um pronome. Então, a letra A não é, porque o is eu conjugo para he, she e it. Ele e ele e ela para objeto e animal. He, she, it. Letra B. Are you? Are you? O are, ele vai com you, né? O are, ele vai com quem? Com you, we e they. Você, vocês, eles e elas e we, nós, né? Então, are you? Por enquanto, essa é a nossa melhor opção. Por quê? É uma question e tem o verbo to be na frente, porque é uma question. Lembra? Quando é uma pergunta, a gente inverte o verbo to be e ele fica na frente do sujeito. Então, are you? É a nossa resposta correta. Mas vamos conferir as outras. You is também está incorreto, porque a gente viu que a forma correta do verbo to be no presente é are.
E porque é uma pergunta, então o verbo tem que estar na frente. Letra D, am you? Também não. O am é a conjugação apenas para o I, para o eu. I am. E se for uma pergunta, am I? Então o D, incorreto. E o E pode ser o que podia te confundir. Por quê? You are é correto, né? É essa, a B e a E são as únicas que estão gramaticalmente corretas. Só que para nossa frase, por ser uma pergunta, o verbo to be ele tem que estar na frente. Então, trocou com o sujeito que é you e ficou are you, porque é uma pergunta. Agora, se fosse uma afirmação, uma afirmativa, na positiva, seria you are. E aí estaria correto, né? Mas no nosso exemplo, né, no nosso caso, na nossa frase, tem que ser letra B. Então, a alternativa correta B, are you. Vamos para a próxima. A próxima está assim: which sentence is grammatically correct? Qual sentença, né? Qual frase está gramaticalmente correta? Então vamos letra A. Camila's dress is cheaper than mine. O vestido da Camila é mais barato que o meu. Aqui a gente entra naquela questão de comparative, dos comparativos. Lembra, a gente tem duas maneiras de fazer o comparativo. Quando o adjetivo, né? O adjetivo é aquela classe gramatical de que dá qualidade ao substantivo. Então, quando o meu adjetivo ele é uma palavrinha curta, na verdade a gente conta sílabas, mas vamos aprender de uma maneira mais rápida. Vamos dizer assim, quando é uma palavra curta, a gente coloca o ER no final. Então, por exemplo, aqui, cheap, que é barato, ele colocou cheaper e ficou mais barato. Porque cheap é uma palavra curta. Agora, vamos ver a letra B. I went to bed earlier than usual. More earlier than usual. Lembra que o more eu coloco quando é um adjetivo longo e eu quero fazer o comparativo. Então, por exemplo, expensive, que é o oposto do cheaper. Caro. Se eu quero falar mais caro, eu falo more expensive, porque digamos que eles não gostam de palavras muito compridas. E se eu colocasse o ER, né, ia ficar expensive. E não existe, porque ia ficar uma palavra muito grande. Então, quando o meu adjetivo ele é uma palavra longa, eu vou colocar o more, e aí eu coloco o than para fazer a comparação. More expensive than, e o que eu estou comparando. Agora, se é um adjetivo curto, como eu disse no cheap, a gente fala cheaper, colocando o ER no final, e uso o than também para comparar o resto. Então, cheaper than, mais barato que. Se é uma palavra curta, um adjetivo curto. Se é um adjetivo longo, eu coloco o more. More expensive than. Então, eu tenho esses dois jeitos de fazer o meu comparativo. O que diferencia? Se é uma palavrinha curta, se é uma palavrinha longa. Então, no Camila's dress is cheaper than mine, tá certo, porque cheaper é uma palavra curta, colocamos o ER e virou um comparativo. Agora a gente vê o B, né? I went to bed more earlier than usual. Por que que o B está incorreto? Porque o earlier é o adjetivo early, né? Early. E como ele é curto, o certo seria só eu fazer earlier. Eu não preciso desse more aí. Eu só precisaria do more se fosse uma palavra longa. Eu não preciso colocar o more e o ER. Ou é um ou é outro, né? E como é uma palavra curta, então não precisaria desse more. Então o B está incorreto. Letra C. Gustavo is more old than his brother. O que está errado aqui? Olha old. Old significa velho, né? Earlier significa cedo, esqueci de falar. O old significa velho. Então, old é uma palavra pequenininha, né? Older. Older seria o correto do meu comparativo. Tem até alguns casos que a gente usa elder também, mas não vem ao caso por quê. Gustavo is more old than his brother. Está incorreto, porque o certo seria falar Gustavo is older than his brother ou elder than his brother. A gente tem essas duas opções, mas o more não encaixa porque é um adjetivo curto. Letra D. Going by train is expensiver than by car.
Lembra que eu falei para vocês? Expensive year fica uma palavra muito longa. Então, a gente colocaria more expensive, porque é um adjetivo que já é grande. Agora, a letra E. My car is more fast than my sister's car. O meu carro é mais rápido que o carro da minha irmã. Mas aqui, more fast, fast também é uma palavra curta, então o correto seria faster than, não precisa do more, e a gente tem que colocar um ER no fast. Então a única opção correta é a letra A. A última questão, né, é uma questão sobre o presente simples. Lembrando que a gente viu 2 tipos de presentes que pediam no edital, né, para os alunos, para as pessoas que já são nossos alunos. Sabemos que existe 2 tipos de presentes, existe mais, mas no edital ele está cobrando apenas o presente simples e o presente contínuo, né? O presente contínuo é aquela ação que acontece nesse momento e normalmente a gente encontra esse presente contínuo com o verbo to be mais o ing. E aqui a gente está falando de presente simples. A frase toda está no presente simples. Então, ele está pedindo para você completar com o que é apropriado. E o presente simples é aquele presente que fala de rotina. Então, o que acontece com o presente simples? Eu preciso conjugar o verbo, mas eu conjugo quando ele está com he, she e it. Quando a gente fala na terceira pessoa do singular. He, she e it. Mas, às vezes, em vez de estar he, vai estar o nome de alguém. E tá ok, também é um sujeito na terceira pessoa do singular. Que é o que acontece aqui. Mr. Harris. Mr. Harris é a mesma coisa de eu falar he. E aí vai falar que he like ou likes. Ele gosta. Quando a gente tem no presente simples, né, na terceira pessoa do singular, a gente precisa colocar esse S no verbo, que é a maneira como a gente conjuga. Então a gente fala he likes. Eu gosto, ele gosta. Tá vendo que no português o gosto vira gosta? Eu gosto, ele gosta. No inglês é a mesma coisa, só que é mais simples. O like vira likes. I like, he likes. Então, a gente precisa desse S para conjugar o verbo. Então, he likes, Mr. Harris likes. Então, aqui, por ser terceira pessoa, eu preciso desse S para conjugar. Esse S não tem nada a ver com plural. É a conjugação. Aí, he is afraid of airplanes. Então, ele gosta de trains, he likes trains. E ele tem medo de airplanes. And, tanana, like buses. Aqui tá na negativa. Ele não gosta de ônibus. Então, como que a gente nega? Lembra que o presente simples também é aquele que a gente tem o uso do auxiliar quando a gente nega e quando a gente pergunta. Então, entra aqui o tal do do e do does. O do e o does são auxiliares. Como a gente nega na terceira pessoa? He, she, it, do singular. He, she, it, a gente usa does. Para todos os outros, nós usamos o do. Mas para he, she, it, nós usamos o does. Então, a negativa para he does not like. O verbo volta para o normal, porque o meu auxiliar já está conjugando para mim, que é o does. E does not é a mesma coisa que doesn't, que é a forma abreviada. Então, não é he don't like, porque é terceira pessoa, então a gente usa o does. He doesn't like. Então, a primeira opção, likes, e na segunda, né, no segundo espacinho que a gente tem, vamos colocar doesn't. He doesn't like. E por último, but, está reforçando a ideia de que ele ama trains, ele ama os trens. Então, he loves. Mais uma vez, a gente vai conjugar o verbo Mr. Harris loves trains. Ele ama os trens. Se fosse I, seria I love. Mas como é he loves. Se fosse she loves. It, se a gente está falando do cachorro, por exemplo, it loves. Agora, se eu estou falando they no plural, eles amam, they love. Aí a gente volta sem o S. They love. We love. Nós amamos, we love. Sem o S. Então, quem que usa you love.
Quem que usa o S? Quem carrega esse S no presente simples? O he, o she e o it. He, she, it. Aqui a gente está falando do Mr. Harris, então seria he, ele. E qual é a nossa opção correta? Likes, doesn't e loves, todos para a terceira pessoa do singular. Seria a nossa letra D. Então, é isso por hoje. Essa foi a correção da prova de 2019 e eu vejo vocês em breve.